Política e cinema devem se misturar? Essa foi a polêmica principal do último Festival de Berlim. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é Felipe Aureliuk e você está aqui no canal Meu Tio Cinéfilo. Aqui a gente fala sobre cinema de uma forma geral, mais especificamente sobre temporada de prêmios e especializadamente nas cerimônias de entrega do Oscar. Se inscreva, ative as notificações no sininho e indique esse canal para os seus amigos se você gostar do conteúdo. Se você já me conhece, muito obrigado. Vai ser uma honra ainda maior se você puder se tornar um membro desse espaço para a gente produzir cada vez mais material exclusivo. Pessoal, vamos lá. Eu prometi aqui no último vídeo aqui desse canal que eu ia abordar um assunto que repercutiu demais ali durante o Festival de Berlim, só que na época lá a mídia especializada não deu tanta atenção porque a gente estava a menos de um mês do Oscar, da cerimônia do Oscar, então todas as atenções da comunidade cinéfila estava voltada para o grande evento do cinema. Bom, o que aconteceu, gente? Basicamente o Festival de Berlim aconteceu ali entre os dias 12 e 22 de fevereiro agora de 2026 e antes do início dos trabalhos sempre tem uma conferência de imprensa. O presidente do júri esse ano era o cineasta alemão Wim Wenders, o grande Wim Wenders de tantas obras imortais aí do cinema, e ele, assim como todos os outros membros do júri, foram perguntados a respeito de uma questão política, do posicionamento político deles a respeito das tensões entre Israel e Palestina. Mais especificamente, o jornalista quis saber o posicionamento ali dos membros do júri a respeito dessa questão e lembrou de outras situações no passado onde esse posicionamento foi mais claro em relação a outros conflitos internacionais, como as questões do Irã e da Rússia. E a resposta de Wim Wenders a essa pergunta foi essa que você vai assistir agora. We have to stay out of politics because if we made movies that are dedicatedly political, we enter the field of politics, but we are the counterweight to politics. We are the opposite of politics. We have to do the work of people and not the work of politicians. Pois é, esse posicionamento aí rendeu muito, tá, gente? Muito pouco tempo depois, dias depois desse posicionamento, vários cineastas, vários membros aí da comunidade internacional do cinema se manifestaram de forma pública, condenando veementemente essas declarações aí dadas pelo Wim Wenders, pelo cineasta Wim Wenders, e alguns dias mais tarde surgiu uma carta aberta assinada por mais de 100 personalidades aí do mundo do cinema, criticando duramente esse posicionamento, relembrando inclusive esses outros posicionamentos do passado por parte aí do evento alemão e condenando o que acontece ali, né, entre Israel e Palestina, no que eles classificaram como o genocídio que está ocorrendo ali na região da Palestina. Entre os que assinaram esse documento estão nomes bem importantes, inclusive já indicados e ou vencedores do Oscar, o cineasta Adam McKay, o também cineasta Ken Loach, os atores Javier Bardem, Mark Ruffalo, Tilda Swinton e o brasileiro Fernando Meirelles. Todos esses assinaram esse documento que então chegou a público aí e causou um mal-estar ali, forçando inclusive a organização do Festival de Berlim de se posicionar defendendo o Wim Wenders e os membros ali do júri. Bom, gente, independente dos posicionamentos oficiais, eu queria puxar nesse vídeo uma reflexão para você que assiste. Porque eu perguntei, a minha primeira pergunta nesse vídeo foi: o que você acha sobre isso? Cinema e política devem se confundir? Uma coisa e outra devem estar ali atreladas necessariamente? Deixa aí nos seus comentários aqui embaixo, eu vou dar a minha opinião. Primeiro, para a gente poder analisar de uma forma mais honesta, eu acho que é legal a gente entender quem é o Wim Wenders. Pois é, Wim Wenders é um cineasta alemão, então ele é prata da casa, mas não só isso. Ele é um dos maiores expoentes do cinema alemão, pelo menos ao longo do século XX. Ele foi um dos principais representantes do chamado novo cinema alemão, que é um semelhante ao que foi ali a Nouvelle Vague francesa,
inglesa, a todos aqueles movimentos vanguardistas do cinema das décadas de 1960, 1950 nem tanto, mas mais na década de 1960, um pouco de 1970, e ele tem uma carreira que é fortemente marcada pela contestação do ponto de vista estético e do ponto de vista narrativo, mas que não deixa de fora também as questões políticas, né? Ele foi 3 vezes indicado ao Oscar, as 3 vezes por documentários, tá? Inclusive um deles, O Sal da Terra, de 2014, coprodução brasileira aí, nunca venceu um Oscar no seu nome, mas teve outros filmes também que estavam lá na categoria Melhor Filme Internacional, inclusive Dias Perfeitos, né? Mais recentemente aí. E assim, se a gente começa a analisar a filmografia dele, para quem já entrou em contato com a filmografia dele, você vai ver que a política ela acaba permeando, né? Os posicionamentos estão ali. Por quê, gente? Porque qualquer filme é necessariamente criado das mãos de um ser humano. E esse ser humano necessariamente recebe influências políticas, sociais, de formação, de entorno, ao longo da sua vida. Então é óbvio que todos nós, como seres sociais que somos, temos a nossa visão de mundo, temos as nossas opiniões, tanto sociais quanto políticas, e a partir do momento que isso está na tela, na forma de um filme, e que poderia ser de repente uma obra de outro tipo de arte, pintura, escultura e etc., isso necessariamente vai refletir esses valores. É por isso que a gente fala, né, eu estudei, fiz faculdade de comunicação social, a gente sabe que, na verdade, nem mesmo o jornalismo é totalmente isento. Claro, existe o código de ética, existe a necessidade de você checar para não fazer o mau jornalismo, ouvir os dois lados, ouvir o contraditório. Então tudo isso são lições, né, que os profissionais, os bons profissionais de jornalismo absorvem para poder depois, né, implementar nos seus métodos de trabalho. Agora, o cinema não é jornalismo, né? O cinema não é informativo, ele é arte. Então ali é um espaço para você se expressar. E é claro que você traz consigo toda a sua formação política, pessoal, socioeconômica, enfim, tá tudo ali. Isso é indissociável. O artista, ele tem esse dever. A não ser, é claro, que seja um filme encomendado, um filme patrocinado, que seja num sistema de produção ali muito industrial, onde essas coisas ficam muito menores, mas de uma forma geral, se você tem liberdade para fazer o filme que você quer, você tem também essa visão de mundo atrelada ao seu filme. E aí você coloca ali, né, a filmografia do Wim Wenders em perspectiva, você vê que Paris, Texas, né, por exemplo, ele aborda aí questões como identidade, deslocamento, cultura de massas. Inclusive, Paris, Texas é um dos filmes que eu mais gosto na vida, tá? Ele tá no meu top 10 de melhores filmes de todos os tempos, porque eu acho que o que ele faz ali do ponto de vista narrativo é uma coisa sensacional. Então, em Paris, Texas, você tem a formação do artista como pano de fundo, mas é um filme mais melancólico. A questão política tá ali, mas ela não tá escrachada, não é panfletário, ele não tá tentando te fazer se convencer sobre alguma tese, sobre alguma ideologia, né? Isso tá no subtexto, não é uma cartilha que ele tá esfregando na sua cara, né? Asas do Desejo, que é um outro filme muito conhecido dele, é sobre uma Alemanha pós-guerra. Então a política é um elemento da história, mas o personagem protagonista é um anjo que se apaixona por um mortal. E aí você vai ter tudo aquilo ali acontecendo, tendo esse contexto político como pano de fundo. E claro, nos documentários essa coisa fica um pouco mais explícita, né? A gente tem Pina, Buena Vista Social Club e outros trabalhos dele, que aí sim você precisa demonstrar ali o contexto da época, e aí necessariamente você escolhe uma forma de dizer isso. Mas quando, na minha opinião, quando o Wim Wenders ele chega na conferência ali de imprensa e dá a declaração que vocês assistiram no começo desse vídeo, ele está querendo dizer algo que eu também concordo, que é o seguinte: o cineasta ele não pode ter esse papel de querer se expressar definitivamente sobre um determinado tema político da atualidade ou do passado, necessariamente porque ele tem esse lugar de cineasta. Os políticos profissionais, eles necessariamente precisam se manifestar a respeito disso. O que são os políticos, entre aspas, profissionais? São aqueles que recebem para nos representar,
nas esferas competentes em qualquer sociedade que seja. Esses sim, eles precisam se manifestar, eles precisam colocar a opinião deles de forma muito clara, seja na campanha, seja no mandato, ao longo do tempo. Os artistas, eles não têm essa necessidade, e eu acho que a cultura das redes sociais, a cultura do nosso mundo contemporâneo, meio que obriga as pessoas a precisarem se posicionar a respeito de tudo o tempo todo. Wim Wenders, gente, ele tá longe de ser um cara desconectado da realidade ou um cara que tá ali no sistema, que é fruto de um sistema industrial que engoliu ele. Muito pelo contrário. Ele sempre foi um contestador. A partir do momento que ele dá uma declaração dessa, o que ele está querendo dizer é: eu não tenho que me manifestar publicamente a respeito da situação X ou da situação Y. E mesmo que os filmes que eu faça ou que eu julgue aqui como presidente do júri tenham um forte teor político, e sim tiveram, inclusive o vencedor do Urso de Ouro teve esse viés, eu faço isso observando os critérios artísticos dessas obras. E é claro que a gente sabe que esses realizadores têm também o seu viés ideológico. Mas eu não estou julgando isso aqui, eu acho que nenhum artista necessariamente tem que fazer isso de forma explícita. Às vezes é através de um personagem, às vezes é através de uma linha narrativa, às vezes é através de um arco de desenvolvimento de personagens dentro de uma história. E eu concordo 100% com ele, gente. Assim, a gente não tem que ter a obrigatoriedade como seres criadores de conteúdo de necessariamente nos posicionar sobre tudo. Até porque a política nacional e internacional está virando um ringue onde você precisa estar ou de um lado ou de outro. E aí? Você não pode estar no meio do caminho? Isso é estar em cima do muro? Isso é você ser menos importante ou menos válido, né? Ter uma opinião menos válida que as demais? Então, do ponto de vista da declaração, eu acho que foi uma declaração que tem a ver com o histórico dele. O Wim Wenders é esse cara que ele nunca fez um vídeo, um filme, enfim, um trabalho onde ele se colocava de forma determinante a respeito de um único assunto. Ele tem a sua ideologia, ele tem o seu ponto de vista, mas ele expressa isso com a liberdade que todo artista deveria ter, da forma que ele gosta de fazer, através de histórias, através de personagens, através de uma linguagem cinematográfica específica. Então, eu entendo o posicionamento dele. E boa parte disso que eu estou falando, ele acabou repetindo na cerimônia de encerramento e premiação. Eu separei só um trechinho para você dar uma olhada do que foi falado ali na ocasião. We need to talk about that artificial discrepancy that happens here in Berlin. Activists are fighting mainly on the internet for humanitarian causes, namely the dignity and protection of human life. These are our causes as well. As the Berlinale films clearly show, most of us filmmakers applaud you. All of us applaud you. You do necessary and courageous work, but does it need to be in competition with ours? Do our languages need to clash? Our tools are stories, faces, places, words, emotions. Our approaches can be critical, satirical, comical, dramatic, poetic, but will always be complex and complicated. Our most effective instrument is called, in German, I love this word, Anschauung. Difficult to translate into English. Sort of a visual, sensual, and existential immersion. But even if our languages are so different, we need each other. Activists, friends of the suppressed, and agitators against their suppressors. If we treat each other as allies, as different but complementary languages, our shared causes have a better chance to resist the ever-changing wind of consumption, of abstraction and oversaturation. Let us not discard or underestimate each other's reach and possibility.
Cinema is more resistant to oblivion and certainly longer living than the short-lived attention span than the internet offers. While your urgency reaches places our films cannot. This should not be a competition. That's a partnership. Tilda Swinton has said something beautiful in her magnificent speech over there, receiving the Golden Bear last year. Being for something does not ever imply being anti anyone else. This is something so simple that it's always easily overheard. Resumindo, gente, a minha opinião sobre esse assunto é a de que cinema é cinema, política é política. E é claro que uma coisa está necessariamente ligado à outra, porque o cinema não é uma redoma desconectada do planeta. Assim como muitas vezes a gente fala aqui na cultura brasileira que o futebol não é uma redoma, que ele está inserido dentro de uma sociedade, o cinema também, as artes também, o jornalismo também. Agora, não é obrigação dos cineastas, e até eu acho que até mesmo dos criadores de conteúdo, necessariamente se manifestarem sobre questões geopolíticas. Para isso existem as instâncias específicas e adequadas para isso, né? Com isso eu estou passando pano para o que foi dito e desconsiderando a carta de todos esses cineastas? Não, e aqui eu acho importante fazer uma distinção. Na minha opinião, quem vacilou nesse assunto todo foi a organização do Festival de Berlim. Por quê? Porque assim como a carta desses cineastas aponta, nos anos recentes agora, a organização da Berlinale, né, do Festival de Berlim, se posicionou publicamente de forma política e de uma forma bem clara, sem que houvesse dúvidas a respeito do que estava em jogo. Estou falando aqui de você ter bloqueado, por exemplo, as instituições oficiais de cinema do Irã e da Rússia, em função do que estava acontecendo nas suas respectivas questões geopolíticas. Então, a partir do momento que a gente tem esse posicionamento claro do festival, da organização do festival, nesses últimos anos, não estou falando aqui de 30, 40 anos atrás não, desses últimos anos, de 2022 para cá, é um pouco questionável realmente que nada tenha sido falado, nada tenha sido comentado em relação à questão delicada entre Israel e Palestina. Então, se você toma uma posição, você precisa ter, no mínimo, coerência para poder estabelecer uma posição ou um pronunciamento oficial. Foi um pouco, como é que eu posso dizer? Foi um pouco covarde, não é bem a palavra, mas não é muito justo com o Wim Wenders e os outros membros do júri jogar sobre eles a responsabilidade ali sobre tudo isso. Por quê? Porque eles são convidados. O Wim Wenders não é o dono do Festival de Berlim. Ele deu a sua opinião como presidente do júri. Ele não necessariamente representa a instituição Festival de Berlim. O Festival de Berlim, de todos os grandes festivais que existem no planeta, é e sempre foi o mais politizado, o que menos se preocupa com Oscar, com temporada de prêmios. Vários dos filmes vão acabar chegando lá pela sua qualidade, mas não necessariamente isso é visto no processo de curadoria. Nesse ponto, eu acredito que a organização falhou em realmente dar o seu parecer a respeito disso. Quem deve explicações é o evento, porque se você toma uma atitude política em 2022, 2023 e etc., e agora você ignora, isso sim precisa ser questionado. Então, acho que Wim Wenders não falou nenhum absurdo, entendo completamente o posicionamento dele, talvez ele não se expressou da melhor maneira, e hoje em dia esses cortes de redes sociais viralizam com uma velocidade incrível, e quando você não pega o contexto, isso às vezes fica deslocado, e acho que o festival sim deve explicações, deveria ter tido uma condução muito melhor nesse caso. O cinema, ele obviamente é contaminado pela política. Agora, o cineasta em si não tem a obrigação de se posicionar
dessa forma clara e evidente, como a gente vê todos os dias nas redes sociais, todos os dias nos perfis aí dos mais diferentes dispositivos. Tá certo, pessoal? O que você acha a respeito desse assunto, hein? Deixa a sua opinião aqui embaixo, dê joinha se você gostou, se não gostou também pode dar joinha para baixo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Se puder, também vai ser excepcional se você conseguir se tornar um membro desse espaço. Um muito obrigado final vai para o nosso patrocinador Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. É isso, gente, volto a qualquer momento com mais conteúdo por aqui. Um abraço.